Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, a primeira Igreja Batista em Divinópolis, Igreja Centenária, a serviço do Deus Eterno, convida você para o culto ao Senhor. Os nossos ministros que atuam na sede da igreja estão reunidos para que juntos cresçamos no conhecimento da palavra, na oração e na comunhão. Nós vamos agora orar ao Senhor e o nosso pastor Petrônio nos conduzirá nesse momento de oração ao nosso Deus. Oremos. Nosso amado Pai, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez podemos adorar o Senhor através, ó Deus, deste recurso que o Senhor pôs em nossas mãos e que temos usado, ó Deus, o Senhor sabe, da melhor forma possível para que a Tua palavra continue sendo divulgada, para que a Tua igreja seja encorajada, ó Deus, a permanecer firme nesse tempo difícil, ó Deus, mas no qual nós confiamos na Tua proteção e na direção espiritual que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Muito obrigado por este culto, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. É parte do culto ao Senhor a leitura da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos ensina, que nos instrui. Por isso, o nosso ministro de música, o irmão Rogério, lerá o Salmo 1, esse maravilhoso salmo da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e leia conosco o primeiro salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Abra sua Bíblia na palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Por favor, se você tem como acessar a sua Bíblia, faça isso agora e você verá aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Certamente, um dos animais mais conhecidos do mundo, e claro também onde nós vivemos, é a galinha. A galinha sempre está disposta a ciscar, buscando alimento para os seus pintinhos. A galinha é responsável pela segurança dos seus pintinhos, primeiramente dos ovos, que ela não abandona, choca, protege. Depois, quando pequenos, ela sempre está por perto para livrar os pintinhos de predadores. E a galinha, com suas asas tão grandes, consegue proteger, aquecer e transmitir segurança aos seus filhotes. Que linda imagem o Criador, na pessoa de Jesus, adotou para nos falar do cuidado de Deus oferecido a Israel durante toda a história da salvação. Sabendo que muitos dos seus ouvintes, dentre eles principalmente fariseus e saduceus, desprezavam a palavra de Deus porque supervalorizavam suas tradições, uns muito influenciados pela tradição judaica, pela ortodoxia judaica, outros muito influenciados pela cultura helênica, supervalorizavam seus esquemas, seus modelos ou suas visões de mundo e pouco se interessavam pela genuína palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, oferecendo vida e vida abundante, sendo por estes rejeitados,
chegou a dizer-lhes que isso não era novidade. O Senhor aqui lamenta, dizendo que esses que o rejeitavam eram semelhantes àqueles que no passado seus pais mataram os profetas do Senhor. Profetas são mensageiros da parte de Deus. São homens escolhidos pelo Senhor para transmitirem um recado, uma mensagem dele. Não falam de si mesmo. A profecia é de fato a mensagem de Deus sendo transmitida com fidelidade. No passado, apedrejaram aqueles que Deus enviou. Estes, dos dias de Jesus, tentaram apedrejar Jesus e depois mataram o Senhor Jesus. O lamento de Jesus não é por ele mesmo, mas é por aqueles que rejeitaram e continuavam rejeitando a palavra do Senhor, trocando a direção do alto, vista claramente na palavra de Deus, pela direção dos homens. Será que isso mudou? Me parece que a humanidade continua abrindo mão da direção do alto. E o Senhor, em graça, continua nos dizendo quantas vezes eu tenho oferecido a vocês aquilo que uma galinha pode oferecer aos seus pintinhos debaixo de suas asas e vocês não querem. Vocês não querem o meu amor. O Senhor, em sua palavra, apresenta o seu amor, nos diz o que é o verdadeiro amor e nos encoraja a viver em amor. Mas o que o homem faz? Criou a sua ideia deturpada de amor. O Senhor, em sua palavra, nos fala do seu cuidado e quando nos alerta para o risco de cometermos o pecado, quando nos fala do risco de uma vida longe da presença do Senhor, ele demonstra todo o seu cuidado por nós. E o que o homem faz? Proclama a sua independência, vive segundo os seus conselhos, adota uma cultura que rasga a palavra de Deus e escanteia o próprio Deus. Não que Deus seja diminuído com isso, mas Deus continua a dizer: vocês não querem. Quando em sua palavra o Senhor nos dá segurança para enfrentar momentos como o da pandemia. Sabemos que a nossa paz vem dele, sabemos que ele ouve e responde orações, sabemos que um justo nunca irá mendigar um pão, sabemos pela palavra de Deus que nada nos separa do amor de Deus e se a morte vier, estaremos com Cristo na glória, mas o que o homem faz? Não quer a direção de Deus. O lamento do Senhor é: eu tenho amor, cuidado e segurança para oferecer a vocês, gratuitamente, mas vocês não querem, vocês continuam vivendo segundo a vontade de vocês. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 40, o Senhor Jesus Cristo de novo diz: não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor nos apresenta vida. Para aqueles que até aqui não têm andado com Ele, o Senhor os chama nesse momento a voltarem-se para Ele, nele encontrarem respostas, nele encontrarem o ensino, a correção que Ele nos dá nesse momento para toda a humanidade, nele encontrarem paz, nele encontrarem segurança, mas muitos continuam não querendo ir ao Senhor para terem vida. E os crentes? Quantos estão nesse momento ouvindo outras mensagens que não a mensagem da palavra de Deus? Crentes ouvindo gente na internet, decretando o dia em que Jesus virá. Ora, sabemos que ele virá, mas ele fará isso em concordância com a mensagem dele, com a palavra dele. E a palavra do Senhor diz que quando muitas dores vierem e o evangelho for pregado em toda a terra, o Senhor virá. Mas não é possível sabermos o dia nem a hora. A palavra do Senhor diz que, tal como um ladrão que nunca diz quando virá, o Senhor virá. Então por que ficar ouvindo uma outra mensagem? Mensagem de youtubers, de influenciadores digitais, alguns deles rasgando a palavra de Deus, duvidando da autoridade da palavra de Deus. O Senhor, em sua palavra, como fez no passado em Israel, faz hoje, nos apresenta vida, quer nos colocar debaixo de suas asas, onde recebemos amor, cuidado, proteção, segurança e direção, mas muitos não querem isso. Eu quero finalizar lendo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, quando nesse texto a palavra do Senhor nos apresenta um princípio que deve valer para qualquer momento e muito especialmente para esse momento de crise mundial, de confinamento, de incertezas, de dificuldades para os governos e para os civis. 1 Coríntios 4, 6. O apóstolo Paulo diz que deveríamos jamais
ultrapassar o que está escrito. Ele diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. Fique com a palavra de Deus. Fique com a orientação do Senhor. Se você ainda não creu em Cristo, deixe o pânico que é resultado de ouvir outras vozes e passe a ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Você que é crente, não vá além do que está escrito. Para esse momento e para qualquer outro momento, qual orientação precisamos? A orientação que vem do Senhor. Que nós não nos igualemos àqueles que mataram os profetas, que apedrejaram aqueles que o Senhor enviou. Que ouçamos quem nos fala da parte de Deus. E quem fala da parte de Deus não entra em contradição com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo, pois, nos abençoe. Como vimos, a nossa segurança está no Senhor. Queira a direção do alto, queira a direção de Deus. O nosso seminarista Igor, ministro de Juventude da PIB, irá orar ao Senhor nesse momento, rogando a Deus que dirija todos aqueles que estão conosco em culto nessa hora, que Ele dirija a nossa nação, que Ele dirija as autoridades do nosso país, dirija aqueles que estão enfermos ou cuidando dos enfermos. E você que nos ouve, ore conosco, arrependendo-se, se for necessário, de ter desejado dirigir a sua vida sem ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que ouvimos. Te louvamos, ó Pai, porque nós queremos ser conduzidos pela sabedoria que vem do alto. Nós queremos ser conduzidos pela Tua palavra. Queremos ser conduzidos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti para que possamos obedecer ao Senhor e, obedecendo ao Senhor, ó Pai, agradar ao Senhor. Ó Deus, nós ainda orando ao Senhor, ó Pai, queremos colocar diante de Ti todas as pessoas que estão passando, ó Pai, por esse momento de crise, todos nós, ó Deus, que estamos passando por esse momento de crise, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta dos profissionais da saúde, das nossas autoridades, das pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, na linha de frente do combate a essa doença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos ao Teu santo nome e pedimos, ó Deus, nos dê sabedoria que vem do alto, para que possamos, ó Pai, ser guiados nesse momento de crise, para que possamos ser consolados nesse momento de crise, para que possamos, ó Deus, ao sairmos desse momento de crise, glorificarmos ao Teu santo nome na consciência ou com a consciência que o Senhor esteve conosco, está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós te agradecemos, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final desta transmissão com algumas comunicações. Eu quero agradecer de todo o coração a você, meu irmão, que pôde atender o apelo da nossa igreja e contribuiu para que tivéssemos uma expressiva quantidade de alimentos nessa nossa mobilização para formar um grande número de cestas básicas. Pedidos têm chegado e nós temos conseguido socorrer pessoas que têm fome. Eu quero agradecer também a todos que puderam doar em espécie esses alimentos. O nosso Ministério Diaconal está transformando essas doações financeiras também em cestas básicas e, à medida que houver a necessidade, outras cestas básicas serão compradas. Garantimos que cada centavo que foi doado para a compra de cestas básicas chegará na mesa de alguém que precisa do pão. Amanhã, quinta-feira, dia 16 de abril, continuaremos no culto estudando o tema uns aos outros, mandamentos bíblicos recíprocos. E assim prosseguiremos todos os dias. Reúna-se conosco às 19h30. Acesse lá no canal da igreja no YouTube ou nos links que distribuímos, por exemplo, nos grupos de WhatsApp. Mas não deixe de reunir a sua família. Todo dia. Quem é da PIB tem um compromisso às 19h30 no culto ao Senhor. Bem, esses cultos estão sendo produzidos pela equipe de ministros e se você deseja trazer uma sugestão, fazer alguma avaliação dessas transmissões, fale com o pastor Petrônio.
Ele é a pessoa em nossa equipe ministerial responsável por ouvir e cuidar para que sugestões sejam discutidas. O número dele, o WhatsApp, você encontra no anuário da nossa igreja. Graças a Deus, até aqui, nós já realizamos 19 cultos online, transmitimos 21 pastorais em meio à crise, com áudio e texto, e realizamos 4 escolas bíblicas. E assim prosseguiremos, na esperança, na expectativa de que Deus em breve nos permitirá nos reencontrarmos naquele local tão querido para todos nós, na Rua Pernambuco, na esquina com a Avenida 21 de Abril. Deus conceda a todos uma noite de paz na presença dele.